boa noite neste dia 15, comemorar junto com o jornal Folha do Estado 15 anos de existência, 15 anos de trabalho, 15 anos voltado à comunidade catarinense, à Costa Esmeralda principalmente. Queremos aqui parabenizar este grande veículo de comunicação pelo brilhante trabalho feito nesses 15 anos de luta, de trabalho, de sinceridade, de transparência, de divulgar os fatos mais importantes ocorridos na nossa região. Portanto, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso reconhecimento e que nós esperamos mais 15 anos, se Deus quiser, neste importante veículo de comunicação que tanto bem faz à nossa sociedade. Fica aqui nossos parabéns aos diretores, aos colaboradores, a todos aqueles que aqui estão presentes neste momento de confraternização pela passagem de 15 anos do aniversário da Folha do Estado, esse grande jornal importante na história de cada um de nós. Quero esclarecer a todos que conheço o jornalista, proprietário do jornal A Folha do Estado, a antiga Folha Evangélica, é um veículo a serviço da comunidade de Itapema. Este veículo luta contra a corrupção pública, luta pelos direitos do povo e é um instrumento da nossa comunidade a serviço da boa administração e do bem-estar de toda a coletividade. Procurem fortalecer esse jornal, que estarão fortalecendo a defesa dos seus direitos. Eu queria cumprimentar aqui a todos os amigos da Folha do Estado e falar sobre esses 15 anos de aniversário desse jornal, que hoje é um jornal de muita credibilidade em toda a nossa região, que traz a informação verdadeira, que traz aquela informação imparcial e que coloca o ponto de vista daquilo que o leitor quer saber da nossa região. E do meu amigo Zé, daquele que coordena muito bem, maravilhosamente esse jornal e que traz para nós hoje essa manifestação da imprensa, do jornalismo verdadeiro, daquilo que a gente pode efetivamente ler e confiar. Eu quero inicialmente parabenizar a Folha do Estado pela comemoração dos 15 anos de existência, onde o jornalista José Santana está à frente desse jornal, que é um jornal muito competente, que tem feito muito pela cidade, colaborando com entidades, com notícias, que hoje não é fácil um jornal permanecer durante 15 anos, sempre tendo notícias, sempre podendo ajudar uma entidade, ajudando a outra e tendo sempre o que passar para o nosso povo. Então, 15 anos é bastante tempo. Mais uma vez, parabéns a todos do jornal, à imprensa, ao José Santana, a todos que fazem parte da imprensa. Então, Zé, que legal, cara. 15 anos aí de luta, numa história que começou dentro de 4 paredes, numa sala, de uma casa bem humilde. Uma ideia com nós conversando até de uma forma bem simples. E assim que começou a história do Folha do Estado. Eu conheci o José Santana aqui em Itapema, ele vinha do Paraná, mais propriamente do Vale do Ivaí, e Vale do Ivaiporã, se eu estou equivocado, Ivaiporã. E eu conheci ele assim de uma forma inusitada, numa reunião normal lá resolvendo os problemas, e ele começou a contar a sua história, eu abracei a ideia e junto nós conquistamos o meio publicitário na época. Foi muito bacana, foi muito legal. Zé, meu parabéns a você, a toda a equipe, ao pessoal que está por trás do Folha do Estado, e é um baita profissional que você faz. Um abração, um sucesso. Parabéns à Folha do Estado. Era um sonho muito grande que eu sempre tinha, escrever para um jornal. E uma característica, provavelmente muitos que vão depor aqui vão falar, desse jornal é a oportunidade que ele dá para os novos talentos, seja como jornalistas, fotógrafos, colunistas, que seria o meu caso. E eu queria agradecer muito a pessoa de José Santana, que me abriu as portas para mim, humildemente, escrever a minha coluna no jornal Folha do Estado. Mas o mais importante, o mais salutar disso tudo é a amizade e o respeito que teria com a imprensa. Ou seja, porque assim, o maior factório da imprensa é quando uma se degradeia contra a outra. É a maior maneira de se buscar ou o respeito ou a audiência pura. E a gente sempre com sabedoria, junto com o Zé Santana e com o Elias na época, a gente tirava isso de letra.
A gente conversávamos, a gente discutia, cada um escolhia um lado e as coisas seguiam, mas o outro lado mais importante sempre foi a comunidade. E agora, depois de tanta história, 15 anos se passaram, está aí o respaldo, a força, né, da Folha do Estado, então tomando como contrapartida agora a Folha do Estado, com todo o mérito, com todo o galhardio em termos da imprensa, uma imprensa livre, sabedora, buscar os fatos, o ponto factual da história, das matérias, com credibilidade, sensibilidade. O mais importante de tudo é o respeito para com o leitor. Só tenho que desejar o quê? Parabéns a Santana, parabéns a toda a sua equipe, toda a evolução, né, que isso veio tendo, a gente é testemunha disso, testemunha ocular dos fatos, né? E parabéns, só temos que dizer parabéns e que mais 15 anos venham, e muito mais 15 outros anos venham, e sempre respaldados da seriedade, e sempre ouvindo os dois lados da moeda. Isso que é importante. Parabéns e sucesso sempre. Itapema tem um grande orgulho de ter hoje a Folha do Estado aqui como a sua raiz, o seu vertente, sua vertente na área da imprensa. O jornal Folha do Estado surgiu no dia 15 de julho de 2001, fundado por José Avelino Santana Neto, diretor executivo da empresa. Na época, o jornal nasceu com o título Folha Evangélica, impulsionada pela comunidade evangélica, principal público-alvo no primeiro ano. De imediato surtiu assim um efeito muito bacana, porque não tinha nada do gênero que agregasse a todas as religiões na época. Então nós fizemos o boneco. Então o Márcio não tinha quase experiência alguma em jornal, ele era bem leigo. E então eu passei toda a minha experiência, que eu já vinha de outros veículos de comunicação com experiência. Então passei as ideias para ele e nós saímos apresentar o projeto para a comunidade. E foi bem aceito. Então no espaço de 30 dias nós já estávamos com a primeira edição pronta para ser publicada. Em 2002, em caráter experimental, o jornal passou a informar sobre acontecimentos gerais. O sucesso dessa reformulação de conteúdo foi visível, tanto que o jornal persistiu no compromisso de conquistar outros públicos e informar sobre fatos a nível local, regional, estadual, nacional e mundial, nunca deixando de atender seu público fiel. Cada 90 dias, nós imprimimos um caderno voltado ao público evangélico, com eventos, entendeu? Com a história da comunidade evangélica, com os grandes historiadores bíblicos. Então nós trazemos uma história bem contada desses personagens para o público leitor. Desde então, a empresa segue investindo ano a ano no projeto gráfico do jornal e principalmente na qualidade de informação. A linha editorial do Folha do Estado nesses anos, para quem conhece, para quem gosta de ler, nós temos fundamentado ela em cima de uma transformação tanto cultural, a manutenção das organizações sociais, do Estado Democrático de Direito, da defesa dos direitos. A Folha do Estado sempre caminhou nesse rumo de proteger os direitos, os bons costumes e trabalhar sempre nesse foco, na defesa, você entendeu, do direito, da lei, da coisa correta, né, da notícia com respaldo, da notícia do ouvir o outro lado, sempre dando as garantias. O jornal Folha do Estado nos últimos anos noticiou várias matérias importantes que viraram ações na justiça, processos, enfim, notícias que chegou ao conhecimento do Judiciário, do Ministério Público, que acabaram virando processo e trazendo um retorno para a sociedade no geral. Ela acabou também se tornando matéria de livros, matéria de TCCs, matérias importantes, inclusive desse livro do Jair Mioto, que foram vendidos cerca de 50 mil cópias, em que ele cita 2,5 páginas do trabalho de editoriais publicado pelo jornal Folha do Estado nos últimos 5 anos, na época que foi editado isso aqui, se eu não me engano, em 2006. Investigações jornalísticas aprofundadas e furos de reportagem são os pontos fortes da Folha do Estado. Eu posso citar um exemplo da construção da 6ª Avenida em Balneário Camboriú, que na época havia uma dificuldade muito grande por parte do governo daquela cidade e também daquela Câmara de Vereadores que lutava pela reorganização e pela reurbanização da 6ª Avenida, mas havia um problema social bastante grave
naquele município. E a Folha do Estado, naquele momento, passou a desenvolver um trabalho diuturnamente de 6 meses, noticiando aquela realidade, forçando o governo a atender uma necessidade daquela sociedade, que resultou na reurbanização da 6ª Avenida e a construção de 177 unidades de apartamento para aquelas famílias que estavam em situação de risco. A Folha do Estado contribuiu com isso e consta nos seus registros esses documentos. A empresa passou por inúmeras dificuldades, mas segue com expectativa de crescimento de 10% ao ano, devido às ações e investimentos em marketing, campanhas publicitárias e vendas de assinaturas. Com os adventos do Facebook, das redes sociais, a Folha do Estado também não teve outra opção a não ser fazer também esse trabalho. Então nós colocamos nosso portal folhaestado.com no ar e as notícias, as informações são atualizadas diariamente. O www.folhaestado.com é lido por milhares de pessoas, alcançando altos índices de satisfação, além de ser forte formador de opinião. Atualmente, circulamos nos municípios de Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Balneário Camboriú, Tijucas, Navegantes, Itajaí, Penha, Pissarras, Florianópolis, Joinville, Blumenau, Governador Celso Ramos e Biguaçu, com uma tiragem de 3.500 exemplares por edição. Então a nossa perspectiva futura é fazer com que esse veículo abranja uma região muito maior, ela pegar todo o litoral de Santa Catarina e todos os 297 municípios do estado. Com essa estimativa em prática, associado a um histórico permanente sempre priorizando a credibilidade e a informação com conteúdo, levamos o jornal Folha do Estado a atuar em todos os campos do desenvolvimento da economia catarinense e do país. Política, religião, entretenimento, meio ambiente, tecnologia, saúde, segurança, esporte e bem-estar. Jornal Folha do Estado. 15 anos. Ajudando a escrever a história dos catarinenses.